Boa tarde, meus pequenos! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aulinha? Nossa aulinha hoje será de ciências. Portanto, peguem um livrinho de vocês e abram aí na página 435, onde nós teremos a combustão dos materiais. Exatamente, uma aula bastante interessante, tá certo? Como que é a combustão? Como é que acontece? Como é que há o fogo? Não é isso? Vejam só. Vocês já pararam para pensar que o fogo também ele se alimenta? Ele se alimenta sim. Vamos ver. Primeiro aí vocês vão... Tia Kelly vai acompanhando daqui do livro dela e vocês aí. Você já reparou que uma folha de papel ou um pedaço de madeira queimam? Ao queimar, esses materiais se transformam. Observe que usamos uma palavra transformar. Quando o material se transforma, deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa, como o papel e a madeira. Observem uma coisa, daí da casa de vocês. Quando nós pegamos um papel e nós queimamos ele, o que é que ele vai virar? Ele vai virar cinza. Então, ele vai passar de um estado para outro. Se eu pegar uma madeira, a madeira ela vai queimar e ela vai virar o carvão. Não é isso? Mas para que isso aconteça, eu não sei se vocês observaram aí também no livro de vocês, nós temos algumas experiências que tia Kelly vai fazer. Mas não é para vocês fazerem não, viu? E se forem fazer, tem que ser com a ajuda de uma pessoa responsável, do papai, da mamãe, não é isso? Vamos lá, continuando aqui com tia Kelly. A combustão. Transforma matérias, por isso, dizemos que é uma transformação química. Isso é, por intermédio dela, as substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar ao estado inicial. Combustão é a queima de materiais. Só há a combustão se houver a queima de material. O que é a combustão? A combustão é a queima de um material. Exemplo, como tia Kelly deu nesse instante. O papel, se eu queimar o papel, ele vai virar cinzas. Mas vai ter como ele voltar a ser papel novamente? Não. Uma vez que ele já foi queimado, houve uma combustão, não é isso? E ele já mudou de estado, não vai ter como ele voltar novamente, ele já virou cinza. Porque o material ele foi queimado. Para que esse material ele seja queimado, ele precisa do oxigênio, que é o que alimenta. O que alimenta o fogo é o oxigênio, vocês sabiam? Pois é. Por isso que o material, uma vez queimado, não tem como ele voltar mais novamente, certo? Agora nós vamos ver o oxigênio. É o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se houver renovação do ar, o oxigênio acaba e o material queima. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se gás carbônico. Ao acabar, ao a gente abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte o fogo ele vai ficar. Vejam só, quando nossos pais eles fazem um churrasco aí em casa, né? Quanto mais eles abanarem o fogo, mais o fogo ele vai queimar. Por quê? Porque ali está vendo a passagem do oxigênio. E o oxigênio é o que alimenta o fogo. Enquanto mais eu abanar, o fogo ele vai queimar, certo? Quanto mais eu abano, ele queima. Por quê? Porque
o fogo, ele se alimenta do oxigênio, tá certo? Vamos lá, continuando. Temos aí agora o oxigênio e a combustão. Para observar a necessidade do oxigênio na combustão, você pode realizar, com a ajuda de um adulto, o experimento a seguir. Mas vejam só, Tia Kelly já disse, Tia Kelly vai fazer aqui para vocês observarem aí em casa. Não façam, só façam com a ajuda de um adulto, tá certo? Tia Kelly vai mostrar para vocês o experimento que está aí na página 435. O que essa experiência quer dizer para nós? Vai nos mostrar que o fogo ele se alimenta de oxigênio, que sem o oxigênio ele não consegue soltar as suas chamas. Exatamente. Agora nós vamos ficar com a nossa experiência. Nós vamos para a nossa primeira experiência que temos aí na página 435. Tia Kelly vai acender aqui 2 velas. Essas velas são do mesmo tamanho, não são de tamanhos diferentes, tá certo? Observem aí da casa de vocês. Tia Kelly acendeu as 2 velas. Agora, eu peguei esse copo aqui, ó. E Tia Kelly vai tampar essa vela com o copo. Observem aí o que é que vai acontecer aqui dentro deste copo. Observem aqui nele que a chama ela vai começar a apagar. Por quê? Porque quando eu tampo com o copo vai impedir a renovação do ar. Então, a vela, ela vai queimar. Enquanto essa outra vela aqui, ó, ela continua acesa. Por que ela continua acesa? Porque há oxigênio aqui ao redor. Tá certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Tia Kelly pegou aqui 2 copos. E nesses 2 copos, agora, Tia Kelly vai colocar em um copo a água e no outro copo Tia Kelly vai colocar a água na metade do copo. Vou colocar um pouco de bicarbonato. Onde é que tem esse bicarbonato, Tia Kelly? Aí no supermercado, na farmácia, vende, tá certo? Vamos lá. E agora eu irei colocar um pouco de vinagre. E vou acender. Vamos lá, vou colocar o vinagre, ó. Observe que aconteceu o que aí, minha gente? O que foi que aconteceu? O bicarbonato com o vinagre, ele produz o gás carbônico, que toma o lugar do oxigênio. Logo, o fogo vai apagar também, sem que a vela possa queimar. Não é isso? E aquele aqui novamente para nós continuarmos a nossa aula. Vejam só. Aí na página 436, vocês têm um exercício. Mas esse exercício é baseado exatamente na experiência que Tia Kelly fez. Portanto, vocês podem fazer depois e a gente vai continuar com o nosso assunto na página 436, onde nós temos a combustão como fonte de calor. Ok? Vamos lá? A combustão, ela produz a luz e o calor. A luz ilumina e o calor, como a gente sabe, ele aquece, ele esquenta. Cozinha os alimentos, movimenta os veículos, funde metais para a fabricação de objetos, além de outros usos. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, comburante e o calor inicial. Tá certo? Vamos lá.
O que é o combustível? Combustível é toda a substância que queima e que libera energia. Exemplo, na nossa experiência, quem foi o nosso combustível? Foi a vela, exatamente. E o comburente? O comburente é a substância que alimenta a combustão, que no caso, para ver a chama, para ver o fogo, eu preciso do oxigênio. Eu preciso dele. Sem oxigênio, não há chama, não há fogo, certo? E o calor inicial? O calor inicial é aquele calor que começa através da combustão. O que foi que eu usei ali no calor inicial? Eu usei aquela chama, não é? Que acende o fogão, que ali dentro tem um isqueiro ou um fósforo, hoje eu posso usar, que eu posso chamar ela de chama inicial, tá certo? Mas nós temos também vários tipos de chamas também. Nós temos a chama do fogão, que é através do quê? Do gás de cozinha que está ali dentro, não é isso? Quando a mamãe, ela acende o fogo, aquela chama, ela vai se expandir, ou seja, ela vai se espalhar, não é? E vai cozinhar. Qual outra forma também que eu tenho de combustível? Nos carros, por exemplo, né? Nos carros, o carro não vai explodir. O carro, ele vai aquecer. Carro, moto, a moto também. Quando a moto é ligada, que a gente anda um pouquinho nela, que a gente para, a gente percebe que aquela parte de trás, que a gente chama de escape, ele está bastante aquecido, ele está bastante quente. Isso por quê? Aconteceu por quê? Porque ali dentro existiu calor, o calor inicial teve uma combustão, não é isso? Através da gasolina, que foi o que foi usado, tá certo? Agora vocês vão ter aí a atividade da página 438, que também fala sobre o que tia Kelly falou agora, e nós vamos agora para 439, onde nós temos o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele ocorre pela concentração de gases na nossa atmosfera, não é? A camada que protege o nosso planeta Terra, principalmente por conta do dióxido do carbono, que eu chamo também de CO2, tá certo? A camada de ozônio, como a tia Kelly disse a vocês, ela é protegida, não é? Pela atmosfera. E só que o que é que está acontecendo bastante, não é? Na camada de ozônio, devido às queimadas das matas, às fumaças das indústrias, isso todos os componentes juntos, eles estão superaquecendo o nosso planeta, ou seja, está ficando cada dia mais bastante quente, um quente insuportável. E esse calor é ruim para a nossa camada de ozônio, certo? Porque a nossa camada de ozônio, ela tende a aumentar cada vez mais, tá certo? O que é que a gente pode fazer para que o efeito estufa, ele não aumente? Vamos lá, acompanha aí com tia Kelly. Economizar energia, reciclar o lixo caseiro, plantar árvores, não é? Usar produtos reciclados